Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Palacios Félix. Vamos falar sobre espaço vetorial, base e dimensão dentro da disciplina de álgebra linear. Bem, o que é esse espaço vetorial? Primeiramente, estamos observando duas expressões, a primeira e a segunda, certo? Em la primeira expressão, temos a operação de adição, ok? Ou soma. Tá bom? Bem, se estamos trabalhando em R2, vamos dizer assim, R2 seria todos os vectores representados por esse par ordenado, tal que cada componente são reais, correto? Tá? Bem, se consideramos, por exemplo, o vector U, desta forma, 3, 4, e o vector v como menos 5, 4, certo? Ambos são vectores em R2. Bem, a operação de adição consiste desta forma, tá? Então seria assim, ela soma componente por componente, 3 mais menos 5, 4 mais 4. E isso dá menos 2 e 8. Isso significa que temos um par ordenado e sigue sendo um vector em R2. A soma desses vectores dá outro vector em R2. Correto? Bem, agora estamos aqui na segunda expressão. Alfa é um escalar, tá? E U sigue sendo também um vector em R2. Correto? U, um vector em R2. Pois bem, aí alfa vezes U, quando digo isso, estamos falando da operação multiplicação por um escalar. E não estamos considerando multiplicação entre dois vectores. Não. Somente aqui que vamos explicar dentro de um espaço vetorial o que significa espaço vetorial. Somente temos que ter em conta duas operações, a adição e a multiplicação por um escalar. Então, se alfa for um meio, teria um meio, e o U, poderíamos selecionar 3, 4, significa assim, um meio entra multiplicando componente por componente, correto? E aí, dentro dos reais, você aplica qualquer regra, não? Pode ser divisão, certo? 1 meio vezes 3, poderia escrever como 3 meio, daria 1,5. E 1 meio vezes 4 significa 4 dividido por 2, daria 2. Portanto, temos um novo vector através dessa multiplicação por escalar, certo? Bem, aqui, para responder que esse espaço vetorial, é importante que nesse espaço se tenha R2, se tenha uma estrutura. E dentro dessa estrutura baseada nas operações, temos que ter regras. Regras que se podem usar assim, ou axiomas. Tá? Então, são regras muito importantes que dentro desse espaço vetorial tem que ter uma estrutura. Tá? Bem, vou fazer um exemplo separado no conjunto dos reais, correto? Eu vou colocar aqui R, tá? Vamos trabalhar aqui, um pedacinho aqui. E no conjunto dos reais, tá? Que significa? Se eu coloco aqui uma operação de 3 números, aqui, e isso dá 8. Bem, a maioria dos alunos poderia dizer assim, como se soma entre dois números, então alguém vai somar 7,5 mais 5. Logo o resultado subtrai com menos 1,5. Mas aqui vou usar uma das regras reais que é comutativa e logo associativa. Tá? Essas regras, tá? O axioma. Então significa que eu vou fazer já diretamente, fazendo a comutativa primeiro, faço associativa, certo? E aí que eu temo, por que fiz associativa com 7 menos 1,5? Porque aí, ao me entender, e outros que estão aí assistindo,
significa que eu poderia fazer a operação de maneira simples, certo? 7 menos 1 é 6 no numerador, ter um denominador comum, 2, mais 5, isso dá 6 sobre 2 dá 3, mais 5 dá 8. Como podem ver, as regras facilitam nosso cálculo. Da mesma forma, vou considerar aqui um exemplo da soma de 3 vetores, tá? Aí, 1 menos 1 meio, 1 terço, mais 3 quartos, e aqui mais 1 meio e 5 terços. Estão vendo? 3 vetores todos em R3, em R2, tá? Estamos em R2. Bem, assim, vou aplicar essas mesmas comutativas dissociativas e aplicando definições da adição e da multiplicação por um escalar. Então, eu vou juntar, estão observando, vou juntar estes dois. Isso por conveniência, por a prática que um tem. Então, vou fazer assim e se vão dar conta. Vou juntando este primeiro mais o terceiro vector. O segundo passa a ser no final, não? Ok. E aí, o que estamos observando? Componente por componente se soma menos 1 meio mais 1 meio. 1 terço mais 5 terços. Mais 3,4. Como podem ver aqui dá 0 e aqui dá 2 e 3 quartos. E ao final dá 3, 6. Como podem ver, deu ao final um vector 3,6 que pertence a R2. E que aplicamos as regras. Dessa forma, estamos dizendo que existem muitas regras e que vai formar essa estrutura, obedecendo essa regra, para já saber que estamos falando de um espaço vetorial. Ok? Bem, agora, en n igual a 3 significa si R igual a 3, sería n igual a 3, R3 sería un conjunto de ternos, sería de 3 coordenadas, indicadas así, tal que cada componente son reais, tá bom? E a estrutura em R3 é a mesma que estaríamos trabalhando em R2. Bem, então vamos ver assim, se a soma, se U for igual a 1 menos 1, 0, e o V for 1 meio cosseno de π igual a 5. E a soma, como podem ver, mais U mais V, U mais V, igual a 1, menos 1, 0, mais 1 meio cosseno de π e 5. Cosseno de π vale menos 1. Então, aí fazendo soma de componente por componente, 1 mais 1 meio, 3 meio. Menos 1 com menos 1, menos 2. E 0 mais 5, 5. Então, deu um resultado de um vector de 3 coordenadas, e o mesmo que dizer que pertence ao conjunto R3. Bem, agora vou colocar, usar esta regra que está aqui, tá? Já usei esta. Agora vou usar uma regra assim, dentro dos escalares. Vamos supor assim, 3, existe essa regra, não? 3 quartos é um número, 5 é um número, vezes 4 menos 16, 8. Que reaplicamos? Como temos aqui na frente, vou colocar assim, tenho aqui na frente dois números, não? Este, 3 quartos e quinto. Esses dois vão multiplicar a esse vector de 3 componentes. Tá? Aqui é 16, certo? Ok. Bem, o que fazemos aí? Você tem que tomar uma decisão, ou você, este 5 primeiro entra a multiplicar e depois multiplica 3 quartos no final sobre essa componente. Tá? Mas eu poderia fazer assim, existe uma das regras dessa estrutura, assim, esse eu faço comutativa 5 com 3 quartos. Tá? E aqui vou copiar as componentes do vector. Agora, este que está aqui entra multiplicando, deixa o 5 ainda fora, seria 3 quartos vezes 4, 3 quartos vezes menos 16 e 3 quartos vezes 8. 5. Siga aí afora. 3 quartos vezes 4 dá 3. 3 quartos vezes 6, quanto dá? Menos 12.
y 3 cuartos veces 8 da 6. Finalmente, ahora ese 5 entra a multiplicar, ¿no? 5 veces 3, 15. 5 veces menos 12, menos 60. Y 5 veces 6, 30. Correcto. Ahora están observando, o ya se dieron cuenta, ¿ves? Apliqué las reglas de conmutativa en los reales que está multiplicando a ese vector para facilitar la conta. Entonces, cada uno tiene un criterio de saber usar, ¿no? Terían feito así aquí. Ah, profe, yo podría hacer así, ¿no? Podría hacer así. 3 cuartos de hecho un lado y ese 5 entra a multiplicar a cada componente, ¿correcto? 5 veces 4, 20. 5 veces menos 16, menos 80. Y 5 veces 8, 40. ¿Correcto? Bien, ahora finalmente, 3 cuartos veces 20, 3 cuartos veces menos 80 y 3 cuartos veces 40. ¿Vio? Y ahí tem que dar o mesmo resultado do anterior. 3 cuartos vezes 20, o 20, pode ser 13 vezes 20 dá 60, sobre 4 vai dar 15. Correto? Podem fazer isso. 3 cuartos vezes menos 80 sobre 4 vai dar menos 60. E 3 quartos vezes 40 vai dar 30, né? Isso. Pronto. Então, essas são as regras. Você escolhe, mas funciona e está dentro da estrutura de espaço vetorial. E aí, para facilitar o cálculo. Ok? E por último, Rn. O que significa Rn? Rn seria um vector que tem n coordenadas, certo? N coordenadas, tá? E que cada componente ou coordenadas são reais, certo? Ok? São reais. Tá? Esses vectores de n coordenadas também satisfaz, se realizam as operações, adição e multiplicação por escalar e aplicar todas as regras. E aí, estão pensando já, tudo isso está aí, isso são regras. Claro que agora é como trabalhar geometricamente, não? Que é R2, R3 e Rn. Ok? Vamos ver no seguinte slide, tá bom? Primeiramente, antes de ver toda esa idea de Rn, R2, R3, vamos a definir lo que es base y dimensión, que es fundamental dentro del espacio vectorial. ¿Tá? Entonces se define así, base, se define como que debe satisfacer simultáneamente las dos condiciones, A, S e Li, que estamos diciendo linearmente independente. Tá? E o segundo diz assim, esse ger significa que o conjunto S gera o espaço vetorial, tá? V, que poderia ser também propriamente o Rn, não? Ok? Bem, vamos explicar, tá? Em relação ao caso Li, que é Li, linearmente independente. Quando dizemos que um conjunto é Li, tá? Então, vou colocar aqui, vamos supor que estamos em n igual a 2. Então, estamos trabalhando R2, certo? Em R2, teríamos dois vetores, que vou chamar assim coluna, A1, V1. E o outro vetor V seria A2 e V2, tá? Estamos em R2, somente dois vetores. Ok. E aí, o que eu faço? Vou colocar como matriz, cada vector vou colocar em coluna. E na primeira coluna seria A1 e V1. E na segunda coluna A2 e V2. Então, formamos uma matriz por 2. Se o determinante dessa matriz for diferente de zero, então, o que está dizendo é que o conjunto S é linearmente independente. Então, este é um ponto muito interessante, não? De que só usar essa ferramenta determinante e aí já podemos confirmar se esse conjunto é linearmente independente. Se for
determinante é 0, então estamos afirmando que o S é linearmente dependente. Ok? Linearmente dependente. O LD, tá? ¿Está claro ahora? Entonces, si el determinante fuera igual a 0 de esa matriz, entonces sería de esa forma. También puede funcionar para R2, para R3 y para Rn, ¿tá? Ese criterio de usar determinante. Determinante de 3x3, ¿no? Ahí você puede, determinante de 3x3, pueden aplicar reglas de Sajos, reglas de expansión, y ahí puede calcular el valor. Y Rn también sería, imagina, determinante de matriz de n por n. También se aplica a todas las reglas estudiadas sobre Gauss, la eliminación de Gauss, sobre Sajos y sobre expansión por cofactores o método de Laplace. ¿Tá bom? Y gerar, ahora, gerar esos vectores. ¿Cómo gera? Todos esos vectores U2, ¿no? Gera o R2, ¿certo? Vai gerar. Sempre porque as quantidades são LI, são linearmente independentes. Geometricamente significa que, que significa? Que, por isso, estou supondo que U está, su gráfica é esta, e o V seria esta. Ambos, estou considerando que ambos têm o mesmo ponto comum, correto? E aí, que estão observando? Ambos estão formando um ângulo maior, diferente de zero, correto? Certo? E ambos uma base, um ponto em comum, e esse ponto comum poderia ser a origem de coordenadas, que, olha, eu vou gerar um plano assim. Okay. Claro, tem a aparência de um plano cartesiano, mas aqui está inclinado. Então, há um ângulo menor de 90 e maior de 0. Ok? Correto? Então, essa é a ideia de que uma base suficiente, dois vetores já gera um plano R2, que é esse espaço vetorial em R2 ou um plano, ok? E em R3 também é da mesma forma, não? Em R3 também seria que teríamos três vetores, não? 1, 2 e 3, não? Três vetores. E esses três vetores formam uma base, um conjunto, uma base, e podemos ver que são três eixos, U, V e W, ok? E aí vai gerar um sólido, não? E como podem ver, os três vectores não estão em forma colinear, ok? Bem, continuando. Agora, vamos ver em R2 o que significa base canônica. Aqui, a base canônica justamente são, vamos colocar assim, é um conjunto, tá? Do vector 1, 0 e o vector 0 e 1, tá? Conhecido como I o primeiro e o outro como J. E isso está posicionado em cada eixo. Aqui, por exemplo, aqui está o vector I e aqui está o vector J. Certo? E esse conjunto esse formado por esse vectores canônicos é linearmente independente. Diretamente, porque se estamos observando geometricamente, ambos vectores canônicos não formam um ângulo de 0 graus. Não formam. Certo? Não estão em uma mesma linha, em forma colinear. Ambos é diferente de ângulo zero, são perpendiculares entre si, 90 graus. Então, é LI diretamente, só observando na figura. Agora, usando determinante, também é óbvio, não? Colocando assim, sabemos que o determinante dessa matriz dá 1 e isso é diferente de 0, então estamos confirmando que esse conjunto é linearmente independente. E como são dois vetores únicos, né? Então, esse conjunto gera o R2. Então, essas duas possibilidades, essas condições, estamos dizendo que esse é uma base, tá? É uma base e com o nome de base canônica. Tá? Quando falo base canônica, já não estamos lembrando desses vetores, não? Ok? E aí, esse é fundamental. E como é base e gera R2, o que estamos dizendo? Eu poderia
hacer esto, ¿no? Yo podría así trazar aquí ese vector, el punto inicial aquí, 0, 0, y punto final aquí, aquí 6, 4. No, aquí 6, 4 y aquí 0, 0. Y resulta que este es un vector vamos a llamarlo U, vector 6, 4, certo? Uma coisa, um ponto e vetor têm a mesma representação, mas que ter claro que é vector e que é ponto, certo? Então, o vector U é um vector, então, e resulta que esse vector U, que é 6, 4, pode se expressar como assim, em relação às bases canônicas, certo? 6, 4 são os coeficientes desses vectores. Então, como podem ver, o vector U é uma combinação linear em relação a essas bases, a esses vectores, não? Então, como pode ver, base gera outro vector e assim vai indo, não? Vai preenchendo todo esse plano R2 a partir dessas bases, correto? Bem. Agora, aqui em R2, novamente, me está dizendo qual destes conjuntos é uma base. Aí, no primeiro, vamos estudar S1, tá? Este conjunto S1. Já estamos pensando, vou para o determinante. Seria o 1, 0, 1 e 1. Quanto dá? 1 diferente de 0, portanto, LI. E como ambos, como se dice, no son colineares, ¿no? Si puedes desear graficar aquí, está 1, 1 y 0, y aquí está 1 y 1. ¿Cierto? Ya estamos observando que forma un ángulo diferente de 0, ¿no? Y tanto o S1, SS1 también gera R2, ¿tá? De otra forma, ¿cierto? Si você prolonga así, ¿cierto? Tenemos un plano en R2, entonces ese conjunto es una base, S1, entonces S1 finalizamos, es una base, ¿correcto? Bien. Ahora vamos a analizar S2. Nuevamente, faço un determinante. ¿Y va a dar cuánto? Aquí va a dar 2 menos 2 es 0. Opa, dio determinante 0. Si el determinante es 0, S2 sería linearmente dependiente. Por tanto, no es base. No es base. No va a gerar R2. No gera R2 también, ¿eh? Y ahí podemos graficar 1 menos 1 y 1. Menos 1 y 1 sería esta. Menos 1 y 1. ¿Ok? Y el otro vector, vamos a llamar el otro vector 2 menos 2 sería esta, ¿no? Como pueden ver, ambos vectores están en la misma línea, son colineares. Por tanto, su ángulo de esos dos es 0. Entonces, no va a gerar este R2. Entonces, de ellos es múltiplo de la otra, ¿no? Entonces, ahí no va a gerar R2. Só que gera. Entonces, ahí, obviamente, pueden observar que va a gerar una reta, ¿no? Considerando un único vector, u otro como es paralela, ya no se considera. Entonces está gerando, vamos a decir, un R1. Cuando se fala de reta sería R1, ¿cierto? Y ahí podemos garantir de que, ¿cómo explicamos eso? Menos 1 y 1, y aquí 2 menos 2. Faço la operación, lembra-se que este es el primero vector, vamos a llamar vector U y V. Entonces este es U y este es V. Faço troca de líneas, somo las líneas para mudar la segunda línea, correcto, dio una línea de ceros. Ahora observen columna. Primero, este es un pivot diferente cero, entonces la primera columna me está diciendo este es importante, faz parte de una base. O segundo, este es cero, no tiene pivot diferente cero, por tanto, vos se descarta. Me está diciendo de que la segunda columna de este vector depende de la primera. Entonces descarte este segundo vector. Entonces ficaría esta única. ¿Tá?
Por tanto, ese único vector va a gerar esa jeta en R1, ¿cierto? Esa sería una base de un único vector, ¿ok? Beh. Opa, aqui seria... Então, nesse caso, tínhamos que esse aqui era 3, aqui 4 era 4, 0, e aqui seria 0, 3, e aqui vamos considerar aqui o ponto Z, o ponto final, e aqui o ponto inicial. Então, seria, como tínhamos falado, U igual P2 menos P1. Então, este seria P1 com esse par ordenado e este P2 como ponto final. Então, U seria 0,3 menos 4,0. E isso dá menos 4,3. Pronto? Então, temos esse vetor, este seria o vetor base. Tá? O único vetor que temos aí, que vai gerar essa reta, ¿no? R1. Esta é uma reta, ¿no? Correto? Em forma vetorial. Então, teríamos assim, ¿no? 4, 3, menos 4, 3. Então, significa que o menos 4, 3 vezes T, um parâmetro, mais algum ponto que você pode selecionar, como ponto de partida seria 4, 0. E esse seria a R1, a reta que estamos construindo como um conjunto, ¿no? Dessa fórmula, ¿no? É um conjunto, ¿no? De pontos dado um parâmetro T, aqui está o vetor U, a base e o ponto, né? Certo? Bem. Agora em R3 vamos ver a base canônica, que significa, como se define base canônica. Bem, a base canônica, vamos chamar S, consiste de 3 vectores, de 3 coordenadas, 1, 0, 0, opa, está certo, 0, 1, 0, e por último 0, 0, 1, certo? E é conhecido também na física IJK. E estão posicionados em cada eixo, não? Um eixo X aqui, o outro no eixo Y e outro no eixo C. Aqui seria o I, o J e K. Como podem ver, esse conjunto é linearmente independente, formado por essa base canônica, porque se você coloca como determinante, você confirma, não? Pode confirmar, vai dar 1 e diferente 0. Portanto, LI, não? Isso me leva a confirmar que esse conjunto é LI. E gera, não? Esse gera R3, tá? Porque eu tenho 3 vectores. Ambos, os 3 vectores não dependem da outra, não são colineares, tá? Então, esse 3, a máxima quantidade de 3 vectores já gera R3, certo? Por isso que esse que está aqui 3, não? Esse R3 me está dizendo em espaço vetorial, este R3 estamos considerando como espaço vetorial, tem como 3 vectores, não? 3 vectores linearmente independentes que vai gerar R3. Assim, ok? Bem, e agora, e também estamos observando que os 3 vectores canônicos, nenhum deles vai formar um ângulo de 0 graus, não? E para finalizar, por exemplo, se I e J estão no mesmo plano, o plano XY, mas não são colineares, estão formando um ângulo diferente de 0, para que o terceiro vector e o conjunto seja linearmente independente, esse terceiro deve estar fora desse plano. Estar fora. Pronto. Deve estar fora e já estamos observando que é linearmente independente e vai gerar o R3. Agora vamos considerar uma base que é diferente da canônica. Temos 3 vectores, um conjunto S. Vamos ver se é linearmente independente e esses 3 se mantêm fixos. E aí significa que vai gerar o R3 de outra forma. Então vamos fazer primeiramente LI, tá? Diretamente. Eu faço um determinante, assim, e aqui 0, 3, 1. Aí você aplica qualquer método, eu vou aplicar o método de expansão pela primeira coluna, e usando arregos sinais, seria 1 mais 1,
sería o menor de ese número 1, sería 1, 3, 4, 1. Después sigue menos, más, menos alternado. Menos 0 veces o menor. No precisamos calcular, porque 0 veces algo se anula. Y por último termo es más 1, este número 1, y su menor sería menos 2, 0, 1, 3. Entonces, al calcular, va a dar esta expresión, el primer termo, sería menos 11, ¿cierto? Este que está aquí. Y el otro va a dar menos 6 y al final menos 17. Diferente cero. Por tanto, ya estamos confirmando que ese conjunto es linealmente independiente y sería una base de un R3, ¿tá? Va a ser un sólido diferente a ese gráfico que está ahí, ¿no? ¿Certo? Porque un sólido que yo estoy hablando, que sería aquí un cubo, ¿no? ¿Tá? Un paralelepípedo, ¿no? A partir de esos tres eixos. ¿Ok? Estoy hablando de esto, ¿no? Estoy supondo de que así, ¿no? Estoy supondo un paralelepípedo, ¿no? Así, un paralelepípedo. Entonces, yo estoy afirmando que aquí están los tres vectores, ¿no? Esos tres vectores va a generar justamente ese sólido, ¿no? Que sería en R3, ¿no? Que es diferente que el sólido que está aquí, ¿ok? E agora, se não for uma base, esse conjunto não é uma base, então como vamos confirmar? Novamente, vamos trabalhar na forma de determinante, ok? E aí você pode trabalhar novamente com qualquer método, e aí logo eu faço por Gauss, dimensão de Gauss, com o pivô este 1, e vou zerar este, tá? Só fazer subtração, assim, linha 2 menos linha 1, certo? Daria aqui 0, 2, 1. La linha 3 menos linha 1, 0, 4, 2. Pronto. E aí, como podem ver, vai dar este, agora eu uso a expansão deste, vai dar igual 1 vezes 2, 1, 4, 2, e isso ao final vai dar 0. Portanto, se Dio determinante é 0, ¿no? Para ese conjunto, estamos diciendo que este conjunto es LD. Por tanto, no es base. Estamos confirmando que no es base. Pronto. Entonces, esos tres vectores, siendo una cantidad de tres vectores, me está diciendo que no va a ser R3. ¿Será que a partir de ahí podemos tener una base con 2 o con 1? Con 3 será un sólido, con 2 un plano y con 1 una reta. Então, para isso, você trabalha sobre a matriz, uma matriz. Você trabalha assim, tá? Sobre uma matriz, e logo faz operações elementares, não? Usando, primeiramente sobre este pivô, que fizemos como anteriormente. Fazemos linha 2, tá? Vou continuando aqui. Linha 2 menos linha 1, linha 3 menos linha 1. Se lembra? Estamos trabalhando sobre matriz. Já tenho o pivô. Agora este pivô será este, que dá, vamos a copiar la primera línea, la segunda línea, y la tercera línea va a dar 0. Cuando faz la línea, vamos a hacer la línea 3 nova, va a ser la línea 3 más menos 2, línea 2. Pronto, ahora observando en forma de columna, tengo este pivô. Me está diciendo, aquí tengo un pivô, entonces me está diciendo esta primera columna, este vector que está aquí fica, o sea, este fica. O segundo pivô que está aquí en la segunda columna, es diferente de 0, entonces este fica. Y ahora este que está aquí es 0, este se descarta, no considera, este va embora. Provavelmente este terceiro vector é combinação das duas primeiras, certo? Então, como podem ver, desses três, fica um novo conjunto, vamos chamar de dois vectores, de três coordenadas, não? E aí me está dizendo de que se lembra que, tenho dois vectores e sabemos que vai dar LI, este seria uma base para um plano.
¿tá? Ese plano va a ser graficado dentro de ese R3. Ese plano va a estar en un espacio. ¿Está claro? Entonces, esa es la idea de que a partir de un conjunto que no es base, podría yo construir una base nueva. En este caso, construimos una base para un plano, no espacio R3. Pero aquí vamos ahora, estamos generando un plano cualquier a partir de una fórmula, ¿no? Esta es la ecuación de un plano, ¿cierto? Esta es la ecuación de un plano. Bien, aquí tenemos este x, si no se está enxergando, aquí está y y aquí está un z, ¿tá? Bien, voy a copiar aquí, por ejemplo, aquí las dos, así, x 2y más z igual a 4, x menos 2y más c igual a 4, x menos 2y más c igual a 4. Bem, estamos observando aqui, bom, vamos denotar, aqui o plano intersecta em 4. Aqui o plano intersecta também em 4. Tá? Vou colocar aqui. E em y, ele vai cortar em menos 2. Vou colocar aqui. Intersecta o plano na coordenada menos 2 em y, intersecta na coordenada 4 em x e intersecta na coordenada do eixo C em 4. Como se consegue aí? Aqui se faz simultaneamente, você cancela duas variáveis, esta, sobrou C igual a 4. Pronto, C igual a 4, está aí, né? E agora você cancela outra alternativa, você cancela YC, tá? Que sobrou x igual a 4, está aqui, certo? E por último, cancela, queremos que fique y, menos 2y igual a 4, dá menos 2. Pronto. Por esses três pontos, você vai ver que eu vou formar um triângulo qualquer, não? Um triângulo qualquer. E esse triângulo, não? Já é um plano, faz parte desse plano, porque aí se faz uma expansão, ambos nos lados desse triângulo. Como ven este plano rojo, ¿no? Es un plano, ¿no? Es un plano de esta fórmula. ¿Ok? Bien. Ahora, a partir de ahora, como esta fórmula, yo voy a llegar tengo un plano. Entonces, yo supongo, imagino que debe tener una base de dos vectores, ¿cierto? Entonces, yo voy a isolar la variable C, seria 4 menos x mais 2y. Tenho eu duas variáveis livres. Duas variáveis livres. Tá? Então, vamos começar assim. Este que está aqui, o plano, é de três coordenadas. Em geral, eu vou selecionar esse vector x, y, z. Então, significa, ou qualquer ponto, não? X, y, z, desse plano, eu escrevo assim. E aí, como x, y é livre, você repete. E o C tem essa fórmula, vou substituir. Agora, daqui você separa três termos. O primeiro termo, aquele que não tem variáveis x e y, não? Que acompanhe como coeficiente a um número. Por exemplo, na primeira aqui não tem número, então 0. En la segunda no tem número, 0. En la tercera tem 4. Separé, mais. Ahora me concentro en x. Coloco aquí x. ¿Cuáles son los coeficientes x en cada componente? En la primera tem x, coeficiente 1. En la segunda tem x, no, 0. En la tercera tem menos 1. Más, ahora voy a colocar los coeficientes de y. En la primera no tem y, no, 0. En la segunda, 1. Y en la tercera, 2. ¿Vio? Tenemos dos vectores, como estamos confirmando, que para un plano yo preciso de dos vectores linealmente independientes y que sea una base para ese plano dentro de R3. ¿Tá? Y este sería un punto, vamos a llamar punto P, que sería justamente este. ¿Cierto? ¿Ok? Bien, entonces esa sería la idea sobre lo que es espacio vectorial y base y dimensión, ¿no? Cuando se trata, finalizando,
se, por exemplo, para finalizar, de dimensão, não? Dimensão tem que ver com isto, não? Se você tem R3, então você tem que ter, dentro da base, tem que ter 3 vetores, tá? Ni 2, ni 4, etc. São 3 vetores linearmente independentes, justamente seria dimensão. Então, R, já está indicando aqui, a dimensão é 3, ok? Bem, então, agradeço sua presença, agradeço sua atenção e espera-se que compartilhem com seus amigos e coloquem seus comentários e até a próxima oportunidade. Até mais, muito obrigado.